Olá, vamos à nossa aula sobre sistemas de abastecimento de água. Sou a professora Rose Meira, da disciplina de Saneamento e Gestão Ambiental. O conteúdo da nossa aula será uma apresentação sobre a importância social do abastecimento de água, sobre a qualidade da água em relação à disponibilidade e doenças relacionadas com a água. Vamos falar sobre o abastecimento de água em si e vamos fazer uma explanação maior sobre a questão do tratamento da água e da sua distribuição e sobre algumas soluções alternativas. Então, a água constitui um elemento essencial à vida animal e vegetal. O homem tem necessidades de água em quantidade e qualidade que sejam suficientes para atender todas as suas necessidades e para garantir um conforto ambiental, um conforto sanitário e também para a sua proteção da saúde individual e da saúde pública. É importante também para o desenvolvimento de uma comunidade, para o desenvolvimento econômico. Sob o aspecto econômico, o abastecimento visa, em primeiro lugar, aumentar a vida média pela redução da mortalidade, aumentar a vida produtiva do indivíduo, quer pelo aumento da vida média, quer pela redução do tempo perdido com doenças relacionadas com a água, como, por exemplo, vômito, diarreia, doenças, de infecção intestinal, que são diretamente relacionadas com a água, que são comuns, principalmente em áreas onde o saneamento é precário, ou onde o sistema de abastecimento não é regular, ou a água não tem uma qualidade satisfatória. Facilitar a instalação de indústrias, inclusive a de turismo, consequentemente ao maior progresso das comunidades, e facilitar o combate ao incêndio. Então, em relação a esses aspectos, a questão do aumento da expectativa de vida do individual e produtiva do indivíduo também, relacionada com o progresso da comunidade, são os aspectos econômicos mais importantes. A importância sanitária e social. Em relação a isso, o principal objetivo é controlar e prevenir doenças, implementar hábitos higiênicos na população, como, por exemplo, a questão da lavagem de mãos, banho, a limpeza de utensílios e a higiene do ambiente, facilitar a limpeza pública através da lavagem, propriamente dita de ambientes como feiras, mercados, indústrias, Então, se não for possível fazer essa lavagem, por exemplo, essa limpeza pública, não é possível prevenir doenças. Propiciar conforto, bem-estar e segurança e aumentar a esperança de vida da população. Então, veja que em relação à importância sanitária e social, esse aspecto de prevenção de doenças e hábitos higiênicos, eles estão diretamente relacionados, eles fazem parte dos dados, das taxas da vigilância sanitária, da saúde pública, que são utilizados para fazer o planejamento em relação à saúde da população. Então, por isso, a qualidade da água, ela é essencial para a vida animal e para a vida do homem, para a vida vegetal, porque o homem ele tem necessidades de água em quantidade e qualidade suficientes para atender às suas necessidades, e não apenas para o desenvolvimento econômico, mas também para o desenvolvimento econômico. A distribuição da água na natureza. Então, a gente sabe que a água ela é distribuída de maneira desigual na natureza, e a água doce ela é bem escassa quando a gente compara com a água salgada, tá? Então, vejam que do total de água que existe no planeta, 96,5%
é água salgada, é a água que está presente ali nos oceanos. 1,7% é água subterrânea. A água subterrânea ela está debaixo da terra, ela está nos lençóis freáticos, que podem ser confinados ou não. Ou seja, essa água ela pode ser de difícil acesso, pode ser caro captar essa água e distribuir para a população. Ela não está disponível diretamente. Outro 1,8% estão nas calotas polares e geleiras, estão em forma de gelo, né? E finalmente a água superficial disponível para abastecimento da população é a água de rios e lagos. Essa água ela corresponde a 0,013% do total de água. Então parece pouco, né? Parece pouca água em relação ao tanto de água do total de água que existe, contabilizando a água salgada, a água subterrânea, é pouca água, né? E o restante, 0,002, ela está presente no vapor atmosférico. Então, existe uma estimativa que diz que para cada 1.000 litros de água, 6,15 é utilizado para o consumo humano. Ou seja, quando a gente vai analisar essa água doce disponível para consumo da população, a gente tem que praticamente 70%, 69% dessa água é utilizado para abastecer, para atender a indústria. A indústria não, a irrigação. Então, a irrigação é a que mais utiliza água superficial, água doce, né? Mais necessita de água doce. 23% é utilizado no processo industrial, no processo de beneficiamento de alimentos. E apenas 8% é utilizado para o consumo humano. Então, em relação ao tanto de água que existe disponível para o abastecimento público, o percentual que é destinado para o consumo humano, ele é bem reduzido. E quando a gente vai analisar essa água disponível para o consumo humano, nas estações de tratamento de água, o que acontece? Ainda existe um percentual muito alto de perda das estações de tratamento de água. Então, essa perda varia muito, de 20%, 30%. Existem lugares que chega até 50% de perda. Então, isso é muito caro para tratar. Ela é muito essencial para ser desperdiçada e para ser perdida, né? É um bem que não pode ser valorado, né? Não existe um valor atribuído à água, porque ela é um bem público, ela é considerada um bem universal. Então, em relação aos usos múltiplos do abastecimento de água, na verdade, da água doce, ela é utilizada para o abastecimento humano. Eu coloquei essa foto aqui desse rapaz e dessa senhora aqui tomando água, para contrastar, né? Porque o abastecimento humano ele é muito desigual, ele é desigual socialmente e geograficamente falando. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso lá na frente. E o outro uso é a utilização pela irrigação e agricultura, o uso da pesca e aquicultura, o uso para navegação e recreação, o uso de abastecimento industrial e a geração de energia, para a geração de energia, né, que são as hidrelétricas. Então, a quantidade de água doce disponível no Brasil. Então, em relação a toda a água doce disponível no mundo, o Brasil possui 12%. Então, isso é muito, né, um percentual muito grande da água doce do mundo está disponível no Brasil. Está presente no Brasil, na verdade. E em relação a esse percentual, 9,6% está presente na região amazônica
e atende apenas 5% da população. Então é o que eu falei, acabei de falar para vocês, a questão da desigualdade geográfica aqui. E 2,4% no restante do país, atende 95% da população. Em relação a esse restante do país, a gente sabe a situação, por exemplo, da região Nordeste, que representa tipo 29% da população e tem o menor percentual de água doce disponível, né? Tem a questão da escassez de água, ou que é chamado, né, nos estudos de estresse hídrico. Então, essa região do Nordeste, especialmente é uma região chamada quadrilátero da seca, é uma região que passa por um estresse hídrico muito grande, tá? Isso aqui a gente está falando em relação à quantidade. Mas e em relação à qualidade da água doce? A gente tem esse percentual grande de água. Isso aqui equivale a quase 70% da água doce disponível no Brasil. A gente tem qualidade. A nossa água in natura, ela tem uma qualidade ótima. Mas infelizmente a água que é disponibilizada para a população, a água tratada que é disponibilizada para a população na região amazônica, ela não tem uma qualidade boa, né? Então ela dificilmente atende a portaria que a gente vai ver aí, o Ministério da Saúde tem uma portaria que fala sobre essa qualidade da água. Então dificilmente ela vai atender essa portaria em relação aos tratamentos que existem, né? Quando a gente vai para uma estação de tratamento de água que existe, por exemplo, em Belém, em Manaus, né? Existe uma estação de tratamento de água, a gente vai verificar que esse tratamento ele tem uma eficiência muito grande, essa água não é muito confiável, essa tubulação não é muito confiável, a população não confia tanto nessa água. Então é diferente do que acontece em outras regiões que já tem um tratamento mais eficiente, a população já confia mais na água. Se a gente for extrapolar essa análise e comparar, por exemplo, a água de abastecimento público distribuída, por exemplo, no Brasil, e a água de abastecimento público distribuída nos Estados Unidos, por exemplo, só para a gente comparar, a gente vai ver que o nível de confiança ele está muito longe. Por exemplo, a população brasileira não tem confiança na água, né? A gente não tem o costume assim de chegar, por exemplo, nos lugares e pedir uma água da torneira para consumir. As pessoas querem consumir água mineral. Ou se vai consumir água da torneira, precisa passar por algum tipo de tratamento. Precisa ser coada, né? Porque a água ela vem com muito ferro, muito sedimento, vem suja, né? Vem suja. Ela vem com cor, vem com turbidez, ela vem com cheiro. E também, provavelmente, aí é a questão dos coliformes, né? Dos coliformes fecais que vão estar presentes nessa água. Então, quando a gente vai, por exemplo, para um país desse, para os Estados Unidos, quando chega lá, o que acontece? Porque as pessoas são servidas com a água da torneira. Se vende água mineral, vende. Mas a população tem costume, hábito de consumir água da torneira. Por quê? Porque o tratamento é um tratamento sério, confiável, eficiente e que garante uma qualidade ao consumidor final. Então, a gente falando mais um pouquinho em relação à disponibilidade de água doce no Brasil, além da gente ter aqui na nossa região amazônica toda aquela água superficial, aquele percentual grande de água superficial, a gente ainda foi beneficiado aqui na nossa região com o aquífero, né? A gente tem 2 grandes aquíferos no Brasil. O aquífero Guarani, que está localizado no sudeste aí, e pega outros países também, ele abrange outros países,
como Paraguai, Argentina e Uruguai. E o nosso aquífero aqui, conhecido, né, por todos nós, que leva a formação rochosa, o nome não é o nome do aquífero, tá? É o nome da formação rochosa. A formação rochosa alter do chão, ela abrange também uma parte do Pará, uma parte do Amazonas, e ela pega um pedacinho de outro país aqui, que não está aparecendo nesse desenho, mas ela pega aqui alguma parte desses outros países aqui, tá? Então, o nosso aquífero, ele, em relação ao aquífero Guarani, ele está numa situação de vantagem. Por exemplo, aqui o aquífero Guarani, ele está totalmente repleto de escavações para acesso à sua água pelas indústrias, pela população dessa região. Então, a gente sabe que a população do Brasil, ela se concentra, né, nessa área aqui, no caso São Paulo, a parte mais populosa do Brasil. E aqui o nosso aquífero está aqui com um percentual da população do Brasil muito baixo, né? Então ele é pouco acessado, pouco contaminado, e ele tem um percentual de água aí que os estudos dizem que tem condições de abastecer a população mundial aí durante muitos anos com essa água subterrânea, tá? Em relação à qualidade e a esses conceitos de abastecimento de água, então eu gostaria de falar para vocês que isso vai estar disponível, essa portaria, eu vou colocar o link lá no Classroom, vou colocar lá naquela página, lá para vocês, no mural, mas vamos falar um pouquinho sobre alguns conceitos dessa portaria. É a portaria 2.914 de 2011 do Ministério da Saúde. Ela é a mais atual, ela trata sobre os fins dela são relacionados ao abastecimento público, tá? Então veja que a água para consumo humano é uma água potável destinada à ingestão, preparação e produção de alimentos e à higiene pessoal independente da sua origem. Então esse é o conceito da água para consumo humano. E a água potável? Essa água para consumo humano, ela é potável? Ela pode não estar potável, ela precisa ser tratada. Toda a água destinada para o consumo humano, ela precisa ser tratada. Ela precisa passar, no mínimo, por um processo de desinfecção. Então, a água potável é aquela que atende ao padrão de potabilidade estabelecido nesta portaria e que não oferece risco à saúde pública, ou seja, ela passou por um processo de desinfecção. E esse padrão de potabilidade é um conjunto de valores que são permitidos como parâmetros de qualidade da água para consumo humano e estão disponíveis na portaria, depois vocês, por favor, vejam. Enquanto ao padrão organoléptico, são um conjunto de parâmetros caracterizados pelos estímulos sensoriais. Então, o que seria isso? Seria que a água, o que a gente aprende desde a segunda série, lá da primeira série, a água ela não pode ter gosto, a água ela não pode ter cor, a água ela não pode ter cheiro. Então, esses são os padrões organolépticos. A gente não pode sentir um cheiro diferente na água, um gosto diferente, visualizar uma cor diferente. Ela tem que ser transparente, sem cheiro, sem gosto. Então, é isso. E a água tratada? A água tratada, ela é aquela que é submetida a processos físicos, químicos ou uma combinação destes, visando atender ao padrão de potabilidade. Então, esse padrão de potabilidade, ele é importante para quê? Justamente para prevenir doenças relacionadas com a água, tá? Então, existem 4 modos de transmissão de doenças. Eu vou só citar aqui os modos de transmissão e vou colocar lá na página também, lá naquele mural, eu vou colocar um link de um estudo mais detalhado para vocês verem quais são exatamente essas doenças e como que funciona esse mecanismo de transmissão.
Então, veja aqui nessa foto aqui uma pessoa coando, né? Um suco, uma água sem o mínimo, sem a mínima segurança, né? Sem a mínima higiene. Então, o risco de contaminação de uma água dessa é gigantesco. Então, as fontes de poluição da água, a gente tem diversas fontes, depois vocês podem ler aqui todas essas daqui, o percentual, mas a gente já pode ver de cara aqui que algumas se destacam. Por exemplo, o esgoto doméstico. O esgoto doméstico ele corresponde a 31,51% de fonte de poluição da água. Então veja que a água que a gente consome e que libera depois como esgoto doméstico, ela vai ser uma água contaminada, né? E se ela não for tratada, o que acontece? Ela vai contaminar os rios, vai contaminar os córregos, vai contaminar o lençol freático e vai contaminar a água de abastecimento, né? Usinas de açúcar e álcool, 21%, percentual alto também. Demais atividades industriais e indústrias alimentícias. Todas esses processos industriais, eles também são fontes de poluição da água. Então, aqui a classificação ambiental das doenças relacionadas à água. Então, essa contaminação, essa infecção pode ser transmissão hídrica ou relacionada com a higiene, que é a questão feco-oral, relacionadas apenas com a higiene, que são as infecções de pele e dos olhos. Então, aqui a infecção feco-oral, outras pessoas ou a própria pessoa pode contaminar a água. A infecção relacionada com a higiene, ela é pessoal, a pessoa vai se contaminar por falta de higiene, por falta de hábitos de lavar a mão, por falta de um banheiro dentro da sua casa, por falta de um banho regular, por falta de lavar as mãos antes de manipular os alimentos. Então, aqui, em relação aos alimentos, por exemplo, é feco-oral. A pessoa vai no banheiro, o manipulador, ou a própria pessoa na sua casa, vai no banheiro, sai do banheiro, não lava as mãos, né? A pessoa faz a sua higiene e não lava as mãos depois vai manipular os alimentos. Então, o risco de uma contaminação, de uma infecção desse alimento relacionado com a água é muito grande, né? Outra categoria baseada na água, por penetração e por ingestão. Então, é quando a pessoa toma água contaminada ou quando no caso, o hospedeiro vai lá, por exemplo, aqui da esquistossomose, vai lá e penetra na pele da pessoa e causa infecção, né? Infecção por esse hospedeiro aqui, por esse organismo hospedeiro. Transmissão por inseto ou vetor. Então, a picadura próxima à água, ou eles procriam na água. Então, diversas doenças aqui a gente tem, diversas doenças relacionadas à transmissão por picadura ou de animais de vetores que procriam na água, né? E que tem alguma fase da sua vida na água. Então, esses são os tipos de doenças relacionadas com a água. Agora vamos lá para a segunda parte da nossa aula, que é a questão do tratamento da água. Então, a gente vai falar sobre as partes constituintes do sistema de abastecimento convencional, tá? Então, existem dois tipos de abastecimento. O convencional, que abastece uma população de pequeno, médio ou grande porte, e que a água passa por um tratamento. E o abastecimento simplificado, que a água vai atender uma população menor, como uma pequena comunidade ou uma família, tá? Então, a gente tem a captação, tratamento e distribuição.
Em relação às fontes de abastecimento, a fonte pode ser superficial, pode ser subterrânea, né, que a água subterrânea pode ser de lençol freático ou confinado, ou pode ser através da água de chuva, né? A água de chuva, ela é captada através de cisternas. É um tipo de captação muito utilizado, por exemplo, na região Nordeste, onde existe um período que não chove, um período grande que não chove e um período de chuva. Então a água ela é captada e armazenada nesse período de chuva. A gente tem alguns fatores aqui para esse consumo, para esse tipo de abastecimento que a gente está falando aqui. Então, por exemplo, o superficial ele vai depender da área da bacia de contribuição, do relevo da bacia, das condições da superfície do solo, condições geológicas do subsolo, clima, existências de obras de controle e utilização da água montante de captação. Então, vejo que ela depende de uma série de fatores. Por exemplo, uma água superficial, digamos, existe um volume de água bastante grande, mas é uma água totalmente contaminada por uma série de indústrias, cemitérios, portos, madeireiras. Essa água ela não é apropriada para consumo humano. A água superficial apropriada para consumo humano é a água que a gente chama de classe especial, ou seja, ela tem que ser protegida, ela tem que ser uma área de reserva, não pode ter ocupação próxima, nem atividades humanas próximas, como industrial, por exemplo. Área de reserva. A desvantagem, o grau de ocupação da bacia de contribuição. Então, vai depender desse grau de ocupação. Se for muito ocupada, não vai poder ser utilizada. Se for uma área de preservação, uma área menos explorada, uma área com menos população e atividades, ela vai poder ser utilizada. Prática de atividade potencialmente poluidora, existência de pontos de lançamento de esgoto, então isso aqui são desvantagens que vai impedir dessa água ser utilizada. Em relação ao lençol subterrâneo freático, ele depende de fatores como geralmente precisa ser capaz de atender a uma família ou um grupo de família ou um pequeno grupo de famílias, tá? Então, essa água aqui, ela é uma água que sofre infiltração natural nas camadas do solo, ou seja, ela é alimentada mais pela chuva, né? Então ela tem um risco de contaminação maior, ela tem exposição à contaminação maior. E o lençol confinado, ele já pode atender a cidades de pequeno, médio e grande porte, como eu falei. Então, essa água ela é pouco exposta à contaminação, mas, porém, a única desvantagem é que ela pode ter uma contaminação química por conta de estar há muito tempo confinada, mas não é uma coisa tão comum. A água da chuva a gente já falou aqui, o problema dela, de desvantagem, é porque ela acaba sendo uma água muito insípida, pouco digestiva, ela não tem um gosto muito agradável. Ela também pode sofrer contaminação nos telhados por partículas ou fezes de animais. Aqui os tipos de aquíferos e poços, eu vou também postar material que vai falar um pouco mais detalhadamente para vocês sobre isso aqui. E finalmente vamos começar a falar sobre como funciona a estação de tratamento de água.